Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a aula de hoje é Filosofia, da página 293 ao 295. Tenha uma boa aula. Para iniciar, quero dizer para vocês que nesta página nós teremos o RA. Mas a professora fez um vídeo com esse RA, tá bom? Aí vocês vão poder conferir depois aí. Vamos lá. Uma história em uma caverna. Ouça atentamente a história do mito. Quando falamos mito, quer dizer o quê? Que não é verdade. Da caverna contada pelo seu professor, pela sua professora. Quem fez essa história, quem produziu, foi o filósofo Platão, que é considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Então, vamos lá. Vamos dar início aí à nossa leitura com a historinha. E depois vocês vão ver o vídeo que a professora vai estar colocando também do RA, referente também aí à história, ok? Então, vamos lá. Havia 3 homens que moravam em uma caverna. No entanto, eles viviam lá de um jeito diferente. Os 3 estavam acorrentados, um do lado do outro, de costas para a abertura da caverna. Desse jeito, eles só conseguiam ver as sombras das pessoas que passavam lá fora, ao olhar a parede da caverna. Para os 3, isso era muito interessante. Eles ficavam observando as figuras, achando que tudo aquilo era de verdade, mas não era. Eram o quê? As sombras. Nenhum deles tinha consciência de uma realidade diferente dessa, pois viviam sempre olhando para a parede, enxergando as sombras. Um dia, um deles conseguiu se soltar das correntes e saiu da caverna. Foi para fora, viu o sol, as nuvens e as pessoas passando, as quais antes não eram mais do que formas desfiguradas em uma parede. Naquele momento, tudo fez sentido. Ele entendeu a diferença entre o mundo de verdade e as sombras. O que ele achava ser real não era. Fora da caverna que morava a verdade. Agora, em conversa vai, conversa vem, pensem sobre as seguintes questões. Que motivo levou esse prisioneiro a sair da caverna? Pensa aí. Se ele estava lá, acorrentado, né? Pensaram? Ele queria se sentir livre, sair da escuridão. Queria saber como era o mundo lá fora. Certo? Pergunta 2. O que estava sendo percebido pelos sentidos era verdade ou engano? Por quê? Respondem aí. Era engano. Afinal, ele só conseguia ver as sombras, aquilo que não era real. Mas no momento, ele acreditava que aquilo ali que ele vivia era verdade. Quando ele saiu, é que ele percebeu que ele estava sendo enganado, que a verdade estava lá fora, né? O que aprendi com o mito da caverna? O que aprendemos com isso? Que vale a pena conhecer a verdade, vale a pena conhecer o mundo, vale a
pena, né, aprendermos através dos nossos sentidos, ok? Vamos lá para a página 294. Então, ali em cima, ó, escreva um texto sobre a roda de filosofia, pensando sempre no que aprendemos com a ajuda dos 5 sentidos, mas lembrando que às vezes eles também podem nos enganar. Então, peçam aí ajuda para alguém da sua família, recortar bonitinho, tá? Uma folhinha que tenha linhas e que depois caiba no caderno de vocês quando vocês forem colar. E aí vocês vão fazer o texto falando o que vocês aprenderam com os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos nos ajudam o quê? A saber o quê? As coisas existentes no mundo, mas também alguns deles, né, podem nos enganar em certas ocasiões. E aí vocês voltem à matéria, releiam um pouco e criem aí um texto bem bacana, tá? Vamos aqui, mão na massa. Você já parou para pensar sobre como o mito da caverna de Platão pode ter relação com cada um de nós? Olha essa pergunta aí. Na verdade, muitas coisas podem representar as sombras em nossa vida, assim como muitas coisas e pessoas podem nos ajudar a enxergar o sol, a luz e a verdade. Discuta rapidamente com seu professor sobre esse assunto e registre no espaço a seguir um resumo do que conversaram. Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Quando Platão falou sobre a luz do sol, enxergar, né, a verdade, sombra, ele não quis falar bem aquela sombra assim do chão, a sombra da parede, ou realmente a luz do sol. Isso, na verdade, vamos trazer para o mundo da filosofia. Peraí, vamos lá trazer para o mundo da filosofia. No mundo da filosofia, sombras vai representar como pontos negativos, tá? Em nossas vidas. Luz como pontos positivos que encontramos na vida. Vamos supor, as nossas aulas de filosofia. Vocês acreditam que elas são sombras, coisas negras que não nos deixam enxergar nada? Ou que são luz, que nos mostram um caminho? Bom, eu acredito que são luz, né? Que nos mostram que a verdade, afinal de contas, nas nossas rodas de filosofia, aprendemos a conversar, a dialogar, a respeitar opiniões, né? Onde falamos sobre a amizade, o amor. Então, ela realmente nos dá uma direção, um caminho positivo. É exatamente isso aí, gente, tá bom? Aí vocês escrevam aí, ó, nesse espaço aí, um resuminho. Sombras, pontos negativos, né, para nossas vidas. Luz, pontos positivos, principalmente o quê? Na filosofia, beleza? Depois da discussão, reflita sobre as questões a seguir e escreva suas conclusões, tá? O que pode ser sombra para você e o que pode ser sol para você. Mas vamos supor, vamos usar no mundo da filosofia. Não vamos falar sobre aquela sombra do chão ou sobre aquele sol que está lá no céu. Vamos falar sobre no momento da vida. Sombra. Como seria chato viver só no mundo das sombras, né? Sol, luz, esperança, verdade. Então, tenta explicar isso aí de uma maneira como se você fosse um verdadeiro filósofo, beleza? Vai lá! Vamos então para a página 295. Você aprendeu várias formas de começar a conhecer alguma coisa. Os 5 sentidos, o pensamento. Essas formas possíveis
de nós conectarmos com o mundo e descobrirmos coisas novas. Agora é a sua vez de mostrar como você aprendeu esses assuntos e como poderá aplicar isso em sua vida. Anote aqui. Olha que legal. Vamos lá. Realmente é questão de pensar, hein, gente? Coisas legais que aprendeu por meio dos sentidos. Então, olha, pensa aí. O que vocês aprenderam por meio dos sentidos? Né? Aprendemos tantas coisas maravilhosas, tipo, como, vou dar alguns exemplos. Correr, falar, andar, ouvir, enxergar as coisas, né? As pessoas. Ixi, tem tanta coisa aí para vocês colocarem, né? Coloca aí e dá a sua opinião bem bacana. Coisas legais que aprendeu por meio do pensamento. Então, olha só, enxergar as coisas boas ao nosso redor, agradecer por elas, claro, manter sempre o controle, o respeito pelo próximo, não é verdade? Pensar sempre positivo, nada de negação. Olha quanta coisa a gente aprendeu. E a 4, por qual dessas formas você por qual dessas formas você acha que aprende mais e melhor? Aí, pelos sentidos ou pelo pensamento? Aí vocês vão escolher e representar por meio do desenho. Ai, professor, eu acho que eu aprendo pelos dois. Então vai, gente. Vai nessa. Desenha aí, capricha, tudo bonitinho, tá bom? E não se esqueçam de tirar a foto e mandar aqui para a professora. Está vendo a criatividade de vocês. Lembrando, ajam como verdadeiros pensadores. E lembrando que o importante é saber falar, mas também é saber ouvir com atenção as opiniões do próximo, ok? Até a próxima aula.